Fala pessoal, vamos aqui dando continuidade no nosso curso. Agora a gente vai entender um pouquinho como funciona a regressão logística. Tá? A princípio, ela é diferente da regressão linear, não se confunda, tá bom? E a primeira coisa que eu tenho que mostrar para vocês é que a regressão logística ele é um algoritmo de classificação. Ou seja, diferente da regressão linear, que ela vai fazer a previsão de um valor, a logística ela vai classificar as nossas previsões. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Esse puxando um gancho aqui com o nosso exemplo do grupo de corretores, né? Então aqui eu tenho um gráfico, né? Nesse eixo aqui eu tenho se ele comprou o apartamento, que é a informação sim, que é o 1, e o não, que é igual ao 0. Tá? Então aqui eu separo se a pessoa comprou, se a pessoa não comprou. E no outro eixo eu tenho o salário, né? Então aqui eu tenho a linha de salário das pessoas. Então essas pessoas ganham entre 1.000 e 2.000 reais, essas ganham entre 2.000 e 3.000, essas ganham acima de 3.000 reais, tá? E aqui na regressão logística você pode perceber que já existe um padrão, né? Dá uma olhadinha, ó. Quem tem menores salários não comprou o apartamento e quem tem maiores salários comprou o apartamento. Tá? Se a gente fizesse uma reta de uma regressão linear aqui no caso, que a regressão a linear ela vai fazer uma reta aqui, né? A perfeita seria de 45 graus subindo assim dessa forma. O nosso modelo ia fazer previsões muito malucas, né? E não faria sentido nenhum. Então, como a gente faz essa separação, né, na regressão logística? Então, a regressão logística ela vai fazer uma reta para dividir o nosso conjunto de dados, tá? Mas é uma reta um pouco diferente da linear. Ela vai fazer essa reta e vai fazer a separação de quem comprou e de quem não comprou. Tá? O que eu quero que vocês entendam a princípio, que a regressão logística ela vai criar uma reta para tentar dividir melhor o nosso conjunto de dados. Tá? E entendendo um pouquinho mais a fundo da regressão logística, ela funciona com a função da sigmoide. Tá? Essa função é bem famosa porque ela é muito usada em redes neurais. Então, aqui você já vai ter uma breve introdução nas questões de como funciona a sigmoide. Tá? A sigmoide, a função dela é bem simples, né? Seria P igual a 1 mais 1 mais o número de Euler e o expoente de y. Tá? O E quer dizer o número de Euler, que é uma constante matemática, tá? Que é 2,71 e um monte de número, igual ao π, lembra do π? 3,14, é a mesma coisa, né? Uma constante matemática que nós usamos para a fórmula. E o y é quando a gente descobre a reta, né? É o cálculo da reta, muito similar lá na nossa regressão linear, tá bom? A diferença é que a função da sigmoide, ele vai te retornar uma probabilidade do evento ocorrer. E essa função, ela sempre vai te retornar um valor entre 0 a 1. Então ela pode te retornar 0,75, né, ficaria mais ou menos aqui, 0,1 ficaria aqui, 0,5, tá? Então a função da sigmoide, ela vai te retornar uma probabilidade do valor entre 0 e 1, tá? Então entendam bem esse conceito, que ele vai te retornar um valor entre 0 e 1, tá? E esse valor é uma probabilidade do evento ocorrer. Aí mais para frente, no próximo slide, eu vou mostrar mais ou menos como funciona isso, tá? A princípio, gente, eu não vou me aprofundar muito aqui nos cálculos matemáticos, porque é um pouco complexo fazer esses cálculos e a gente teria que fazer 4, 5, 6 vídeos para poder entender todo esse contexto matemático. Aqui eu vou dar alguns exemplos e vou explicar como funciona, tá? Mas isso não vai inviabilizar o seu aprendizado. Aí mais para frente você vai se aprofundando mais nesses contextos matemáticos e você vai entendendo melhor como funciona, tá bom? E aqui, gente, eu vou dar um exemplo de como funciona essa função na prática. Tá? Eu coloquei aqui a fórmula no contexto matemático, tá bom? Mas ela é igual a essa daqui, tá bom? Na verdade, eu só traduzi ela para ser f de x, né, como é uma função. Então, vamos recordar lá do nosso exemplo. Vamos imaginar que a gente treinou o nosso modelo e ele descobriu a melhor reta, que no caso seria essa. Tá? Lembre
A regressão logística, ela vai tentar descobrir qual que é a melhor reta para dividir os nossos dados, tá? Então vamos aplicar lá a função da sigmoide, tá? Aqui eu usei valores aleatórios e fiz o cálculo, tá? O y eu usei um valor aleatório, tá bom? E fiz o cálculo. Então a sigmoide devolveu para nós que o y é igual a 0,81. Lembra, aqui no slide anterior, que a função vai devolver um valor entre 0 e 1, tá? Então aqui, ó, ela já retornou 0,81. E quando o nosso modelo for fazer uma previsão, ele vai alocar o ponto mais ou menos aqui. Aí você vai se perguntar, pô, mas ele não devolveu 0 ou 1, né? Ele devolveu 0,81. O que quer dizer isso? No caso, a gente está devolvendo uma probabilidade, certo? Então, a pessoa aqui, no nosso, puxando o gancho lá da questão dos nossos corretores, ele teria 81% de chances de comprar o apartamento. Então, a regressão vai plotar mais ou menos aqui o valor. Como ela ficou maior que 0,6, esse caso vai ser classificado como 1. Então, esse cliente, no nosso modelo, na hora que a gente for fazer uma previsão, ele vai ser classificado que ele vai comprar o apartamento. Aí a primeira questão que você vai pensar, poxa, mas você está falando que ele tem 81% de chances de comprar, né? Não é 100%. Exatamente. Por isso eu sempre falo, estatística, ela é diretiva, tá? Então, e ela vai errar, não adianta. Então aqui a Sigmoid vai te devolver uma probabilidade do evento acontecer, tá? Vamos usar outro exemplo. Então, vamos imaginar que a gente aplicou, descobriu o y, deu menos 2, fizemos uma conta e deu 0,11. Então, o ponto vai ser alocado aqui, mais ou menos, tá, gente? É só uma ilustração. Isso quer dizer o quê? Que esse caso ele vai ser classificado como um não, porque a probabilidade dele ficou abaixo de 0,5. Então, nesse caso, o nosso modelo vai entender que esse cliente não vai comprar o apartamento. Tá? Aqui, gente, o que eu quero que vocês entendam? Que a sigmoide, recapitulando, tá? Ela vai criar a melhor reta para dividir os nossos conjuntos de dados, tá? Disso, ela vai te retornar um valor entre 0 e 1, e esse valor é uma probabilidade. E na hora que o nosso modelo for fazer a previsão, ele vai alocar esse valor aqui na reta, e se ele tiver um valor acima de 0,5, ele vai classificar como sim, e se for abaixo de 0,5, ele vai classificar como não, tá? Desculpa ser repetitivo, mas eu quero que vocês entendam que a regressão logística ela vai procurar a melhor reta para dividir os nossos conjuntos de dados, vai localizar, vai fazer o cálculo da probabilidade e vai fazer a previsão para nós. Na hora que a gente for na prática, que a gente já vai entrar na próxima aula, isso vai ficar muito mais fácil o entendimento, tá? Que lá a gente vai calcular qual foi a probabilidade do cliente comprar ou não o apartamento. Mas aqui na teoria, eu quero que vocês entendam esses conceitos, tá bom? Espero que você tenha entendido, tá bom? Caso não entendeu, assista o vídeo novamente, vai com mais calma, que eu acredito que você vai compreender a fundo aí qual foi o material da aula de hoje, tá bom? Pessoal, eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.